O tema deste podcast é como ter uma marca de sucesso. Você está cuidando da sua marca? Você sabe da importância de sua marca para a sua empresa, para os seus negócios? Confira nesse conteúdo. No podcast de hoje vamos falar com o Marcelo, que ele é fundador e diretor de criação da Chato Studio. A Chato é uma empresa especializada em branding. Obrigado, Marcelo, pela presença. Destaque conosco nesse podcast. Obrigado eu pela oportunidade. Vai ser um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto tanto, que é branding. É muito importante para o empreendedor e em como construir uma marca e se destacar da concorrência hoje em dia. Muito bom. Já vamos adentrar aí no tema e falar que é uma coisa muito importante para os empresários, para os empreendedores, principalmente naqueles que estão construindo uma empresa, pensando em fazer um negócio, em montar um negócio. E na minha visão é muito importante falar sobre, que inclusive é o tema desse podcast de hoje, como ter uma marca de sucesso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como ter uma marca de sucesso para esses empresários, esses empreendedores que estão nos assistindo ou nos ouvindo aí nas plataformas de streaming. Legal, Marcelo. Bom, primeiramente, antes de falar como ter uma marca de sucesso, é importante que a gente explique o que é uma marca. Tem uma confusão aí sobre o que é a marca realmente. Bom, então a marca ela não é o logo, a marca não é seu site, não é seu produto, não é seu Instagram. E não importa o que você fale sobre sua marca, importa o que seu público fale sobre a marca. Então, quando a gente fala de marca, a gente está falando sobre percepção do cliente. Então, marca ele é um sistema de crença, a gente pode falar assim. E aí, branding, que é um dos assuntos de hoje, de como ter uma marca de sucesso, seria a gestão disso, seria a externalização desse sistema de crença como forma de aproximar pessoas. Então, marca é muito mais do que a gente entende. Marca é um sistema de crença que atrai pessoas. Então, você está me dizendo que a marca não é só aquele logo que a pessoa cria no começo da empresa e está tudo certo. Não, Marcelo, marca não é o logo. O logo ele faz parte, a identidade visual da empresa faz parte, né, do branding, do que é a marca, mas não se resume apenas a isso. Ou seja, então aquela empresa que fez aquele seu logo lá atrás, ela tem que estar sempre antenada no que está acontecendo e tratar que o logo faz parte da marca. Mas não é a marca. E um tópico interessante aqui da gente falar, no serviço que a gente oferece, a gente traça de estratégia de marca, é um plano da marca. Ou seja, é um plano para que a marca consiga atingir a percepção que ela almeja, de acordo com os objetivos dela. E esse plano, ele não é um documento que você recebe estático e nunca mais vai mudar. Ele precisa se atualizar. Então, às vezes você fez um logo há muito tempo e parou nisso e nunca mais revisitou, nunca mais mudou, não repensa nos seus objetivos, em como a marca interfere nisso, você vai ficar ultrapassado. E às vezes a sua identidade, por exemplo, ela atrapalha os seus objetivos, a chegada dos seus objetivos. Muito bom. Até vou fazer uma observação que recentemente houve uma modernização, podemos dizer assim, em algumas marcas, inclusive de montadoras de veículos. Eu queria que talvez você comentasse um pouco sobre isso. Por exemplo, o Volkswagen fizeram uma remodelagem, vamos dizer assim, no logotipo, que foi tão sutil que muitas poucas pessoas não perceberam. Uhum. A Kia também fez uma remodelagem no logotipo. Então, com isso, essa remodelagem, eles estão atrás de continuar tendo sucesso na marca? Totalmente. Isso é chamado de rebranding, né? Ou redesign, quando diz só respeito ao design da marca, mas como são marcas grandes, tem um trabalho de estratégia feito por trás. E geralmente esse trabalho ocorre por dois motivos. Ou realmente uma atualização, um refresh da marca, ou é uma mudança de percepção, uma nova estratégia, um novo plano, novos objetivos. E no caso das montadoras, a maioria, teve várias que mudaram, foi apenas por se adaptar. Então a gente tinha brasões ainda, a gente tem brasões antigos que eram em 3D, com muitos detalhes, e hoje, falando sobre design, a gente caminha para o lado oposto, algo mais minimalista, fácil de ser aplicado, que a gente consiga aplicar no digital principalmente,
Então as marcas elas já estão pensando, já estão se reestruturando para um futuro bem próximo que está vindo por aí. E elas vão estar precisando se adaptar a isso. Ou seja, então o futuro, ou melhor, o presente de tudo isso, né, da marca, do sucesso de uma marca, é ser uma coisa muito simples, penso eu. Também. Na sua percepção, né, como especialista no assunto, que marca você falaria aqui para esse público que está em evidência, que você fala, poxa, esse é um trabalho muito bacana que essa empresa faz e que pode ser como case para esse pessoal que nos ouve? Porque o nosso público aqui é um público de empreendedor que está começando o seu negócio ou aquele médio e pequeno empresário. Legal. Bom, Marcelo, hoje a gente tem bastante marca que tem uma caminhada interessante, mas eu posso citar a maior referência que acho que todo mundo conhece, que é a Apple. Inclusive, ela vai ser exemplo do nosso case, né, do que é brand primitivo. Em todos os tópicos eu vou citar ela, e ela realiza todos com maestria, não tenho o que falar. E ela tem esse sucesso porque ela trabalha, ela sabe trabalhar isso. Ela entende sobre percepção do cliente, ela entende sobre design, ela entende sobre estratégia, e ela conseguiu transformar os clientes dela em fãs. Isso é muito poderoso. A melhor marca, hoje é uma frase muito batida de branding, que a melhor marca é a que tem a melhor comunidade. Se você constrói uma comunidade em volta da sua marca, você tem tudo que você precisa. E ela pode lançar um iPhone igualzinho todo ano. Vão comprar. Então, quando você constrói uma comunidade em volta, quando tem pessoas fãs da sua marca, o negócio fica fácil. Então, aquela frase que a Apple usa, que é pensar diferente, então faz sentido no que eles Faz sentido trabalham. e fez muito sentido na época que ela nasceu, com os propósitos dela da época. Fez muito sentido. Bom, falamos de Apple, uma das empresas maiores do mundo. Às vezes, para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, fala, poxa, mas aí é fácil, Apple e tal. Mas como que uma empresa pequena, uma pequena empresa, uma média empresa, consegue ter sucesso fazendo esse branding, todo esse trabalho para ter sucesso no seu negócio? Bom, quando a gente fala de gestão ou de estratégia, o empreendedor sabe que gerir um negócio pequeno é muito mais fácil que gerir um negócio grande. Então isso é um mito que branding é apenas para empresas grandes, que você vê aí nos comerciais de grandes emissoras. E a empresa pequena, ela tem muito mais retorno com o brand do que a grande. É muito mais mensurável. Sem contar que os concorrentes de uma empresa pequena, se você faz um trabalho bem feito, é muito mais fácil de você se destacar. Então o branding ele se encaixa muito bem para a empresa pequena, para a empresa média. E, por exemplo, se a gente pega hoje as diversas ferramentas que a gente tem para trabalhar a sua marca, as redes sociais, site, um pós-venda, a gente tem diversas formas de você construir uma percepção sem custo. Com apenas rede social, por exemplo, sabendo trabalhar, tendo uma boa estratégia. Então ela é super importante para a empresa pequena e média. Para a grande, as grandes já fazem, isso já é fichinha. Mas para as empresas pequenas que às vezes acreditam que não serve, não é para ela, é muito importante e ajuda muito no negócio. Eu tenho uma frase que sempre uso aqui com os clientes: se a empresa não cresce, ela morre. Eu vejo diariamente empresários reclamando do seu faturamento, que as coisas não andam bem. E quando a gente começa a olhar para a identidade da empresa, para o branding, para o marketing, ver que o site está desatualizado, não tem redes sociais, não tem uma reestruturação, pensando todo nesse tema que a gente está falando aqui, então você começa a entender o porquê que essa empresa não prospera. E é muito simples, ela não se readaptou, não está no mercado atual, mudou totalmente, cada dia muda, o mercado está muito dinâmico e o empresário, o empreendedor tem que estar, vamos dizer, surfando essa onda. Um comentário que é importante a se fazer, às vezes as pessoas acham que branding é igual marketing, não é. Então a pessoa está com um problema de venda, está querendo ter uma rede social legal e ela vai querer investir em marketing. Só que marketing é a pontinha do iceberg.
Então a gente precisa antes de ter uma estratégia de venda, ter uma estratégia de marca, para ver o que faz sentido para a marca. Quais são os canais de comunicação que faz sentido a gente estar? Quem é o nosso público? Então, sem o branding, sua campanha ali, seu tráfego pago pode até dar certo em um determinado momento. Mas você não vai, com o marketing, transformar seus clientes em fãs. Então, o branding ele é um trabalho anterior ao seu tráfego pago ou seu trabalho de marketing. Então, para a gente fechar esse tema, por que o branding é importante para as empresas? Bom, o branding é importante porque ele vai mudar a percepção de marca, de acordo com seus objetivos e o que interessa para você. Ele vai deixar sua empresa muito mais profissional, principalmente frente aos concorrentes. E ele vai te dar uma vantagem competitiva. Ele vai atrair mais leads e ele vai fidelizar seus clientes. E além de atrair lead, ele vai reter talento também, que brand não é da porta para fora. É uma construção de cultura. A gente está falando de sistema de crenças. Então é importante para o cliente, mas é importante para o time. Todo mundo precisa estar falando a mesma linguagem e dentro de uma mesma cultura. Então, acho que todos esses pontos é importante para o empreendedor. Então muito bem colocado. Então, vamos lá. Pegando tudo isso que você falou, o branding ele está de dentro para fora e de fora para dentro. Olhando para todo o time, para a cultura, né, o poder da marca e consegue externalizar tudo isso, olhando sempre para dentro também, para que faça sentido esse conjunto de ações para que a empresa prospere e tenha sucesso e sempre crescendo, sempre com plano também, com planejamento e com gestão. Bom, então hoje eu trouxe uma ferramenta chamada Brand Primitivo, que ela ajuda a construir uma comunidade em volta da sua marca. Essa ferramenta foi pensada por Patrick Hanlon e ele observou as comunidades mais fortes ao redor do mundo e foi pontuando os elementos em comum dessas comunidades. Então ele observou tribos indígenas, ele observou religiões, observou marcas fortes e ele foi pontuando o que essas marcas e essas comunidades tinham em comum. A sacada de Patrick foi aplicar as forças dessa comunidade no negócio. Ou seja, como construir uma comunidade tão forte como a religião, por exemplo. Algo que existe há muito tempo e se mantém tão forte e poderoso até hoje. Então ele pontuou esses 7 elementos para a gente conseguir aplicar e trabalhar, né? Não basta a gente ter definido, basta a gente propagar e ser constante nesses elementos para construir uma comunidade em volta da marca. Os 7 elementos do brand primitivo são história de criação, crenças, ícones, palavras sagradas, rituais, descrentes e líder. Esses são os 7 elementos que uma comunidade precisa ter para ter força e perpetuar durante muito tempo. Então, nesses 7 tópicos, podemos falar que a história da criação deve ser como uma pessoa se apresenta para outra e pergunta: poxa, de onde você veio? Você estuda aqui? Sempre vem aqui? É mais ou menos isso, então? É exatamente isso. Talvez alguns empreendedores já passaram por isso, de um cliente perguntar: o que significa seu logo? Exato. Como começou o negócio? Então, você ter essa história muito bem definida ajuda a você gerar conexão. A gente aprende por história. Bacana. Então, todo mundo sabe que a Apple foi criada na garagem de Steve Jobs, por exemplo. Perfeito. Então, sua empresa ela precisa ter uma história de criação que comova, que se conecte com o seu cliente. E nessa linha a gente tem as crenças. Então, poderíamos falar que, por exemplo, como a Apple, que a gente contou um pouquinho da história dela antes, que falava pense diferente, lá em 1970, na década de 70, seria uma crença? Totalmente. As crenças é o que norteia a marca, é o que atrai ou distancia, e ambos são importantes, a atração e o distanciamento. Então a Apple, quando ela veio com um pense diferente, ela estava se comunicando com o público que acreditava no que ela acreditava, que realmente era diferente, que pensava diferente da média, que desafiava o status quo. Então ela nasceu com um propósito muito claro e para um público muito claro. E por isso que ela tem fãs, ela pensou nisso.
Era diferente da maior concorrente dela, a IBM, por exemplo, que tinha outras crenças, que achava que computador era só para uso de trabalho. A Apple não. Ela pensou diferente e incentivava o público dela a pensar diferente e quis construir um computador de uso pessoal. Ela queria democratizar a tecnologia. E para quem não conhece a história da Apple, Personal Computer foi um legado que veio da Apple. Que justamente, né, que o Steve Jobs queria que todo mundo tivesse um computador na sua casa, as pessoas físicas, vamos dizer assim. Exato. E isso naquela época, nos anos 70, era uma loucura. Como uma pessoa vai ter um computador na sua casa? Bom, e hoje a gente está onde está. Muito da tecnologia graças ao que a Apple fez para o mundo. Quase tudo, né? Hoje a gente tem celular, smartphones, que também é um legado do Steve. Muito bom. E na sequência, nós temos ícones. O que são os ícones? Ícones são qualquer elemento que nos remeta à marca, que nos lembre a marca. Então aqui a gente pode citar identidade visual, identidade verbal, que é como a marca se comunica, identidade sonora. Sabe o tandam da Netflix? É um ícone. Legal. Então é tudo que gera uma lembrança da marca. Isso é importante. Um cheiro poderia ser? Um cheiro, identidade o aroma, né? Exato. Isso, ou seja, tudo que desperta na memória da pessoa. Tudo que traz uma lembrança da marca. E dentro dessa linha, você falou também que tem palavras sagradas. Exato. Como administrar isso nas empresas? Bom, palavras sagradas é a forma que a comunidade fala. Então, se a gente juntar 5 pessoas e deixar elas convivendo junto por algum tempo, elas vão criar gírias próprias, piadas internas. Isso é do ser humano. Então, isso faz parte da comunidade. E como que a marca pode trabalhar isso? Nomeando coisas óbvias da forma que a empresa acha válida. Então, a Apple, ela não fala celular, smartphone, ela fala iPhone. Ela não fala fone Bluetooth, ela fala AirPods. Ela não fala notebook, ela fala MacBook. Então, são palavras sagradas, palavras que só aquela comunidade fala e entende. Isso acontece com a gente no dia a dia. No seu grupo da academia, no seu grupo de trabalho, vocês vão criando gírias e modos de falar que são próprios. E a marca incentiva isso e traz isso para a realidade dela. Ou seja, se a pessoa usa um MacBook, ele não vai falar, vou buscar o meu notebook, ele vai falar, vou buscar o meu MacBook. Exato. Ou se ele tem um iPhone, ele fala, vou pegar o meu iPhone, ele não vai falar, vou pegar o meu telefone. Não vai falar, vou pegar meu fone, vou pegar meu AirPod. E Bacana. Tem piadinhas internas contra isso, né, que a pessoa parece que fala se gabando, mas é porque a comunidade é tão forte, a cultura é tão forte, que você se carrega alguns atributos, a marca te empresta alguns atributos para você falar sobre ela. Então, quer dizer, numa empresa média, uma empresa pequena, acho que as coisas corriqueiras dentro da empresa, as pessoas podem dar nomes. Com certeza. Ou no processo, ou em algum tipo de documento que ela cria, e automaticamente ela acaba externalizando isso para o cliente. Por exemplo, eu vou fazer um checklist de entrada chamado Bem-vindo cliente novo. Ele pode criar algumas coisas que até fica mais fácil para mentalizar e otimizar ali a questão do time. Acho que é uma ideia que uma empresa média e pequena pode usar, não é? Totalmente. Se a gente pegar exemplos mais simples ainda, em vez de chamar de confraternização, você dá um nome. Em vez de você pegar e ter um dia ali de encontro, de discussão, de pauta, algo mais interativo, em vez de você se dar um nome para aquele dia, e as pessoas vão lembrar daquele nome dentro da cultura e eventualmente vão postar um stories com o nome daquele dia. Fica algo que participa da comunidade, que está vivo ali. E as pessoas se sentem orgulhosas em falar o nome, porque é algo que ela entende, que ela participa. Seguindo nessa linha, temos também a questão dos rituais. Exato. Então, os rituais, eles são eventos de celebração dessa cultura. Não tem como, vou ter que citar a Apple de novo. A Apple, todo ano, quando vai fazer o grande lançamento dela, ela faz um baita evento que hoje você consegue assistir online,
Mas é um evento que paralisa, fica uma semana só falando do evento e pessoas vão assistir esse evento. E o que é? É um ritual. Todo ano acontece isso. As pessoas esperam por isso. E você pode pensar, pô, mas como que eu vou trazer isso para minha empresa? De forma simples, são rituais que celebram a cultura. Então, por exemplo, na sua empresa você pode fazer um dia no mês que você vai juntar a equipe e vai ter um momento mais descontraído, como eu citei anteriormente. Então isso é um ritual. A pessoa vai saber que todo dia 15 ou na primeira semana do mês, na última semana do mês, vai acontecer aquele evento. Isso une a comunidade, isso fortifica a comunidade. Então, assim, pegando como exemplo da Apple, que eu acho que é um case espetacular de branding, de marca, de marketing e tudo mais, as empresas pequenas e médias, elas conseguem fazer tranquilamente isso, nomeando e de forma simples, como a Apple faz, tudo de forma muito simples, mas que no final o simples ele é bem complexo para se fazer. Mas o que é o importante é o resultado de quem está ali próximo da marca, próximo da empresa. Acho que seria uma analogia aí nessa questão de uma grande, uma multi-empresa para uma empresa pequena, uma empresa média e pequena. E o resultado a longo prazo, né? Não basta a gente fazer um evento, chamar aquela data uma vez, tem que ter constância. Branding é você ser chato. Quando você enjoar da identidade da sua empresa, é quando ela vai começar a fazer sentido para o seu cliente. Ele vai começar a entender que você usa aquelas cores. Ele vai começar a entender que aquele ícone, aquele logo é seu. Então, branding é você ser chato mesmo. Ser repetitivo e constante. E um dos tópicos mais importantes que a gente tem são os descrentes. Porque é mais importante a gente saber para quem nossa marca não é do que para quem ela é. Então, existem diversas atividades que a gente faz com os clientes que é para entender, beleza, esses são seus valores, isso é no que você acredita. Agora, qual é o oposto disso? Quem não acredita no que você não acredita? Onde estão essas pessoas? Isso pode parecer óbvio e realmente é. Você já viu o Corinthians fazer uma campanha publicitária tentando converter palmeirense? Isso não funciona. Então essa ideia da gente querer agradar todo mundo, ficar em cima do muro, não tomar uma posição, isso é furada, isso não funciona hoje. Então é muito importante a gente ter coragem, a marca ter coragem de se posicionar e ter muito claro para quem ela é e para quem ela não é. Isso facilita o jogo e você vai atrair as pessoas para quem você é muito mais fácil e distancia quem não é do seu interesse. Então, o tópico descrentes, a empresa ela tem que entender qual que é o público para quem ela vende, o que ela presta serviço, para não gastar energia com um público que não é dela, porque ela acaba gastando uma energia desnecessária. Então, ela começa a fazer bem feito para aquele seu público, trabalhando diversas ferramentas, pensando aí na questão da marca, do branding, do marketing, nessa linha. E é muito mais caro você converter alguém novo do que você manter um cliente. Então é muito mais barato para a empresa fidelizar alguém do que buscar novos clientes. E essa questão de reter clientes, tem uma ferramenta no Growth, que é o Growth Hacking, que fala que é o LTV, que é o Lifetime Value, que é você ter a retenção daquele cliente, trabalhar dentro daquele seu público. Eu acho que faz total sentido, obviamente, numa Apple e para a sua empresa, que é uma média ou uma pequena empresa. E por último, Marcelo, a gente tem o líder, que é a personificação viva da marca. É a marca em pessoa. Então, quando a gente olha grandes marcas, a gente sabe quem são os líderes e vem eles à memória. A Apple, a gente tem claramente o Steve Jobs. Ele é o rosto da Apple. A Nike, a gente tem o Phil Knight. Então, todas as marcas grandes sabem trabalhar esses 7 elementos e o líder é importante, porque a gente nos conecta com o logo, a gente nos conecta com o visual, a gente nos conecta com pessoas. Então, é importante a gente ter um referencial humano do que é isso e fazer essa medição se faz sentido, se é uma pessoa admirável, se é uma pessoa que você gostaria de conhecer, de ser muitas vezes. Então, a figura humana é muito importante para a marca, principalmente hoje que se fala tanto sobre humanização. No meu entendimento como empresário, o branding é um dos cernes
do sucesso da marca e da empresa. Eu converso com vários empresários e entendo na ótica deles que há uma grande dificuldade, um grande medo de entrar nesse cenário, nesse circuito, vamos dizer assim, pensando que é uma coisa super complicada. Então eu queria, aproveitando esse bate-papo que foi espetacular e já caminhando aqui para finalizar, queria fazer um desafio para vocês aqui da Chato. O que a gente poderia fazer para desmistificar essa complexidade que algumas pessoas entendem que é o branding? O que a gente poderia ajudar esses empresários e esses empreendedores? Muito bom. Então, mostrando que o branding ele é acessível e que qualquer empreendedor consegue fazer uma gestão de marca, por mais simples que ela seja, nós vamos disponibilizar um link na descrição do vídeo, que se você acessar lá, a gente preparou um Canva para você preencher esses 7 elementos de como ter uma marca com uma comunidade forte, como ter uma marca de sucesso. Então, nesse link você consegue baixar esse material que o Chat Studio preparou e consegue preencher de forma bem simples, super intuitiva, esses 7 elementos. Dá uma pensadinha, escreve e repense, e esse material ele é um material aberto. Você não vai preencher uma vez e colocar na sua gaveta. É um material vivo. Então, acesse o link na descrição do vídeo do YouTube e lá você vai ter acesso a essa plataforma. Caminhando para finalizar aqui o podcast, quero deixar um agradecimento especial à Chato Studio, que é a responsável também por fazer esse podcast, juntamente com a B2 Com Contabilidade. Quero deixar um agradecimento especial aqui ao Marcelo, Gabriel, Caio, que fazem isso aqui acontecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar do que a gente gosta e precisando, estamos aí, vamos conversar mais sobre isso. É algo muito importante para o empreendedor e vamos desmistificar o que é branding e como ter uma marca bem-sucedida.